uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Paz e graça, meus irmãos, paz e graça. Este dia foi o Senhor que fez. Pessoalmente, eu estava esperando por esse dia, porque dentre as muitas atividades que nós temos no percurso da semana, o domingo tornou-se ainda mais especial, porque, por incrível que possa parecer, o domingo é o dia que eu vejo mais gente reunida. Isso alegra o meu coração. Eu sou mais coração do que cabeça, mais alma do que cérebro. E gosto de ajuntamento, gosto de gente, estou com saudade de gente, saudade do cheiro de gente, de ouvir gente. E por isso eu anseio pelo dia do nosso retorno do culto presencial. Hoje, fazendo um mês do nosso último culto presencial, foi precisamente dia 22 de março. E eu oro e peço aos irmãos que orem para que esta quarentena passe rapidamente, passe logo,
passe ontem, para que nós possamos cultuar o Senhor Jesus juntos de novo. Porque o ajuntamento, ele faz bem para a nossa alma, faz bem para os nossos olhos, para os nossos ouvidos. Que saudade daquele culto com coral, com gente entrando, com gente chegando, gente com expectativa de receber bênçãos, gente com expectativa de glorificar a Deus. Que saudade de gente! Eu quero convidar vocês para orar nesse momento, para que esse dia de ver gente, de sentir gente, de abraçar gente, de orar com gente, louvar com muita gente, possa chegar logo. Vamos orar? Senhor, nós entendemos que o Senhor fez esse dia, escreveu cada um deles quando nenhum deles havia ainda. E se foi o Senhor que fez, o Senhor sabia o que estava fazendo. Por isso, o nosso coração descansa em Ti. Sentimos refrigério na alma, porque sabemos que a nossa vida, ela depende mesmo do Senhor, e tão somente do Senhor, não da situação, não da circunstância, da ocasialidade. Dependemos do Senhor, não de governo, não de empresas, mas do Senhor. Do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem a nossa provisão, do Senhor vem a nossa paz e sustentação de toda a nossa família. Obrigado, querido Deus, obrigado, muito obrigado. O Senhor fez esse dia, e quando o Senhor fez, havia no teu coração bondade, misericórdia, porque o Senhor não pode ser contagiado nem contaminado pelo mal, não é influenciado por circunstância. Bendito seja o teu nome, Pai querido. Aceite o culto que ora nós prestamos ao Senhor, na saudade daqueles cultos com a igreja cheia de gente. E esperamos do Senhor a liberação, a graça, para nos juntarmos de novo, como é próprio do teu coração e como é necessário para a nossa alma. Venha o teu reino e seja feito em nós tão somente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 À guisa de avisos, quero informar que nós continuamos com aquelas orações de 24 horas, tanto na quarta para a quinta, como no sábado para o domingo. Peço que os irmãos não percam o ânimo, não percam o desejo de se apresentarem ao Senhor em oração, clamando a Deus, que coloque limites nesse coronavírus, e coloque direção, sabedoria no nosso governo, e conceda ao coração de todo o povo de Deus o desejo de continuar firme na fé, até a volta de Cristo Jesus. Confio aos cuidados de Deus a vida da sua igreja. Orem pela liderança, orem para que Deus possa nos abençoar neste tempo e que todas as coisas que precisam ser feitas sejam com sabedoria, com alegria. Também quero fazer um pedido especial aos irmãos. Por favor, façam ligações, visitas por ligações telefônicas, deem cobertura aos irmãos. Pegue o seu telefone, faça uma videochamada, procure interessar-se pela comunhão dos irmãos. Tem gente que não está recebendo ligação, e esses dias eu liguei para alguém, até agora ninguém me ligou, ninguém lembrou de mim. Eu sei que nesse tempo é provável que isso aconteça, porque nós não estávamos acostumados a fazer isso, é um novo tempo. Faça isso. Se você não sabe o número, no site da igreja tem todos os membros. Entra lá, você procure o nome, você vai ter o endereço, o telefone. Faça uma ligação, por gentileza. Isso vai ser muito bom para quem recebe e também muito bom para quem faz. Um outro aviso. Por favor, tome cuidado com as mídias sociais. Tome cuidado com as redes sociais. Cuidado com o que você curte. Cuidado com o que você posta. Esse é um tempo de paz, meus irmãos. Não é um tempo de tomar partido por A ou partido por B. É um tempo de comunhão, é um tempo de desligar-se um pouco
das notícias, alguma dessas notícias, elas mais adoecem a nossa alma do que informam ou do que fazem bem. Aproveite para ler um bom livro. Aproveite para desfrutar do tempo com a sua família. Desligue-se um pouquinho da televisão. Por favor, faça isso. Ou quando for ver televisão, seja bem seletivo. Seja bem seletivo. Veja se aquele programa vai fazer bem para você. Se não for fazer, muda. Desliga. Vá ler a palavra de Deus. Oriente-se pela palavra de Deus. Tá bom? Mais um último aviso é no que tange aos dízimos. Meus irmãos, esse telefone que está no visual da igreja é o WhatsApp da igreja. O mesmo número fixo, agora ele está sendo usado como WhatsApp. Se você precisar conversar com alguém, precisar de uma oração específica, precisar de um aconchego mais próximo, liga para a gente. Esse é o telefone da igreja. Ele está funcionando o tempo todo. O tempo todo. Você pode ligar, a pessoa que vai atender pode passar para mim, pode passar para o pastor Vinícius, para qualquer outro presbítero, e nós vamos dar assistência a você 24 horas. Não se preocupe em ser peso, não se preocupe em ser uma sobrecarga, faça isso. Inclusive, para o apoio àqueles irmãos que querem dar os seus dízimos, querem ser fiéis ao Senhor, querem continuar sendo leais, comprometidos com o Senhor, esse telefone está aí para isso também. Eu estou com o meu dízimo aqui, como é que eu faço a transferência? O conselho e a mesa têm dado todo o apoio. Eles vão à sua casa, pegam o seu dízimo, pegam a sua oferta, eles vão até a agência bancária, fazem o depósito e voltam na sua casa para entregar o comprovante de depósito. Eles vão tirar uma cópia, uma foto e vão mandar esse documento para a tesouraria da igreja. Ou você pode fazer isso diretamente através dos meios e redes sociais. Pelo seu celular você faz a transferência, ou se você preferir, nos procure, nós estamos aqui para assistir. O presbítero Marcos, ele tem um aviso muito importante para dar para nós. Eu queria a atenção dos irmãos a isso que ele vai falar para nós. Obrigado. Depois eu quero que você pegue a sua Bíblia. Por gentileza, é culto ao Senhor. Vá na estante, no seu criado mudo, pegue a sua Bíblia e traga para junto de você, porque em seguida nós vamos ler a palavra todos juntos, tá bom? Paz, que Deus nos abençoe, cuide de nós. Irmãos, é com muito prazer que a gente tem feito todo um trabalho, principalmente eu sou muito grato, nós temos que ter uma oração muito grande pelos irmãos que estão envolvidos para que as coisas cheguem da maneira como tem se intensificado e tem chegando nas nossas casas, nos nossos lares. Tenho sido testemunha que realmente o pessoal da transmissão, do som, da Data Show, tem sido pessoas dedicadas e eu gostaria muito de orar por eles. Que a igreja possa fazer isso e que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso canal de comunicação. Antes disso, quero levar para vocês que o nosso telefone 3921-3971 é o WhatsApp também. Você pode passar uma mensagem, pedir para você se cadastrar e você vai receber todo o canal oficial da nossa igreja. Então, todas as notícias oficiais dos ministérios, dos cultos, dos eventos, das devocionais, elas estão sendo colocadas no nosso canal. E você é muito importante para nós. Tanto os membros, como os amigos, como as pessoas que nos visitam, são muito importantes. Mas a gente precisa conhecer vocês, a gente precisa saber quem são vocês. Por isso é importante que vocês também cheguem para nós. Não só o nosso cadastro, que tem se intensificado, nós temos feito aí o que nós podemos, principalmente Carol, o André está nos ajudando também, para que a gente consiga chegar até vocês, até os lares. É importante que você entre em contato, diga seu nome, diga que você quer receber esse material, diga que você quer estar inserido. E se você por um acaso estiver recebendo mais de uma vez, é porque você, meu irmão, está inserido em várias atividades dos nossos ministérios.
Olha que bênção será isso. Então, agradeça a Deus porque você está recebendo também. Agradeça e nos ajude. Ajude com que o povo esteja sintonizado e nós possamos estar cada vez mais com essa comunicação em melhor situação. Por isso, as aulas de escola dominical também são com links separados. Vocês estão recebendo, a partir desses últimos dias, links separados para suas aulas. Algumas gravadas, algumas ao vivo. Então, logo que após o culto, vocês já recebem os links separados para que todo mundo possa ter conhecimento das aulas da escola dominical. E assim também o nosso culto da noite, o nosso culto da manhã. Então, tem sido uma bênção. Então, eu peço licença para o pastor para que nós possamos orar pelos nossos companheiros, os nossos irmãos que têm feito um trabalho espetacular e que isso possa ser bênção para nós e que logo a gente possa ter a igreja cheia novamente. Deus amado, nós agradecemos imensamente pelo teu amor, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem conduzido, por tudo, Senhor, que o Senhor tem manifestado a tua mão poderosa sobre a tua igreja. Queria pedir imensamente, Senhor, pela bênção que o Senhor possa dar sobre os nossos irmãos, ligados à transmissão, ligados ao data show, ligados ao som, ligados a tudo que envolve, para que a tua obra chegue aos lares, chegue às pessoas que precisam, às pessoas que não precisam, às pessoas que nos visitam, à nossa membresia, aos nossos ministérios. Enfim, Senhor, que sejamos instrumentos para que a tua palavra alcance pessoas que tanto precisam. Que essas pessoas possam ser abençoadas, Senhor. Temos sido testemunha da dedicação, temos sido testemunha, Senhor, de tanto trabalho que tem envolvido isso. E sou grato, muito grato, porque tenho visto isso de perto. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra, obrigado pelos nossos pastores que têm se dedicado, têm feito, ó Deus, um trabalho tão bom dentro da tua igreja. No nome de Jesus, amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Eu acredito que este seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Salmo de número 23. E eu queria ler com vocês. Eu vou ler o primeiro versículo e vou deixar espaço para que você leia o segundo. Tem alguns irmãos que estão nos ajudando com o culto desta manhã. Ele fará uma leitura. Assim eu vou ter a precisão do tempo. Tá bom? Salmo 23. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, o seu celular, mas acompanhe esta leitura. Salmo de número 23. Eu vou começar e depois os irmãos em casa ou os que estão presentes nos auxiliando com este culto farão a leitura do verso seguinte e assim até o final, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor para nós: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a razão da nossa segurança. Nós confiamos nele e tão somente nele. Se ele nos guardar, estaremos guardados, protegidos. Se ele nos edificar, estaremos edificados, satisfeitos, contentes.
Contente-se com o Senhor. Coloque nele toda a sua alegria e gratidão. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos bendizer o nosso Senhor com hinos, com louvores. Nós vamos adorar ao Senhor com o cântico alfa e ômega. Ele diz: não há outro Deus igual, não há outro soberano e fiel como tu. Então vamos adorar o Senhor nessa manhã por tudo que Ele já fez por nós na cruz e por tudo que Ele continua fazendo pela sua igreja, por todas as pessoas. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim,
mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Sim, tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, sim, tu és Jesus. Sim, tu és Jesus. E nós aclamamos esse Jesus. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. A sua graça e a sua fidelidade têm nos alcançado dia a dia. Então, aclame ao Senhor, incomparáveis são suas promessas, e a maior de todas elas é que nós vamos morar no céu. Essa é a grande e a mais valiosa promessa. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as mãos
glórias de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Eu queria, nesse momento, nós orássemos ao Senhor por um grupo de irmãos nossos que estão na frente da peleja, na frente dos trabalhos, que incansavelmente estão trabalhando. Esses irmãos do grupo de saúde, eu queria que nós orássemos por eles agora, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os proteja, para que o Senhor seja com eles. Quero convidar o diácono Alexandre, venha aqui à frente, confirme sobre os cuidados do Senhor estes irmãos, profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que estão trabalhando diretamente com o coronavírus. Por favor. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e bendizer-lhe o nome, Deus, agradecendo ao Pai por esta oportunidade de podermos render culto a Ti, ó Pai. Agradecemos pela liberdade que temos neste país, ó Deus. Ó Deus, rogamos agora, ó Pai, por aqueles irmãos que estão diretamente lutando contra esta pandemia, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, cuida de cada um deles, ó Pai. Fortalece a sua fé, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, dar testemunho, ó Deus, de sua fé àqueles que estão sendo atendidos por eles, ó Deus. Que breve, ó Deus, possamos estar reunidos, ó Deus, louvando-te, ó Deus, e agradecendo, ó Deus, pelas maravilhas que tu tens feito, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a palavra do nosso pastor, ó Deus, que ele seja usado por ti, ó Deus, para trazer a nós os teus desígnios, ó Deus, e as tuas maravilhas, ó Pai. Louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer de todo o meu coração a vida do pastor Vinícius. Essa flexibilidade que existe entre nós dois no exercício da liderança da igreja. Eu estava prontinho para falar esse texto, mas nós achamos por bem deixar esse texto para uma outra ocasião, e o pastor vai nos trazer a palavra de Deus em Romanos, dando sequência, e numa outra ocasião a gente pensa nesse texto de dado ao Senhor para o rei Ezequias. Vamos confirmar sobre os cuidados do Senhor a vida do pastor Vinícius, e nós vamos ouvir o recado de Deus. Obrigado, Senhor querido, por tua bondade para com cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo o companheirismo que existe entre eu e o pastor Vinícius. Obrigado, Pai.
pela flexibilidade que está acontecendo entre nós por conta desta situação pela qual passamos. Obrigado pela vida dele, pelo seu ministério. Obrigado. Abençoe-nos a todos através da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Muito bom estar com vocês, alguns aqui, outros de longe. Eu quero continuar expondo o texto de Romanos, capítulo 6. Então, convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Na semana passada, trabalhamos o verso 1 e o verso 2. E o objetivo hoje é expor o texto até o verso 14. Eu vou ler do verso 1 novamente, para pegarmos o contexto, mas a exposição vai ser do verso 3 ao 14. Diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor, por meio do teu Santo Espírito, inspirou homens falhos, Deus, a escreverem aquilo que o Senhor queria comunicar à tua igreja. A tua palavra que é confiável, a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que é viva e eficaz. Que esta palavra agora toque os nossos corações e o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho trabalhado um pouco da carta de Paulo aos Romanos, desde o capítulo 5, falando sobre a nossa união com Cristo, por meio de uma representação que ele tem àqueles que pertencem a ele. No capítulo 6, Paulo vai falar das consequências desta unidade, dessa união com Cristo que nós temos. Então, nós estamos unidos a Cristo e, portanto, recebemos uma nova vida. Essa vida é incompatível com a prática do pecado. É isso que Paulo vai tratar no capítulo 6. E agora, do verso 3 ao verso 14, ele diz por que essa nova vida não pode ser uma vida de permanência no pecado. Por que a vida daqueles que pertencem a Cristo deve ser uma vida de santidade, ou seja, separada do pecado? Paulo vai explicar isso a partir do verso
2, 3 até o 14, e ele vai dizer para nós que a razão pela qual nós não devemos viver mais no pecado é que nós fomos batizados com Cristo em sua morte e unidos com Cristo em sua ressurreição. Portanto, essa é a razão central que nos garante uma vida de santidade. Então, olha só como ele vai iniciar o verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês estão ignorando o fato de que vocês foram batizados em Cristo, na morte de Cristo? A ideia do batismo é muito significativa para nós. O verbo batizar, ou aqui na voz passiva, ser batizado, significa que nós fomos unidos a Cristo. O batismo simboliza uma ideia de que nós fomos mergulhados em Cristo e fomos purificados em Cristo. Essa é a ideia que o batismo traz para nós. Esse batismo é espiritual, aconteceu de modo espiritual, onde fomos unidos a Cristo espiritualmente. E o batismo que nós recebemos aqui nesta igreja ou em outro lugar que você foi batizado, ele simboliza essa realidade espiritual que nós não vemos. É isso que significa o batismo. Quando nós estamos nas águas e somos mergulhados e depois voltamos, esse símbolo físico representa uma realidade espiritual de que nós fomos unidos a Cristo, sepultados com Ele em sua morte e ressuscitados com Ele. Então, é isso que simboliza o batismo. É uma realidade espiritual que pode ser expressa por meio desse símbolo, dessa ordenança que é o batismo. Por isso, vale a pena nós nos lembrarmos daquele dia do nosso batismo. Aquele dia em que nós nos batizamos, aquilo representou fisicamente o que já tinha acontecido espiritualmente. Nós fomos unidos a Cristo, integrados a Ele e sepultados com Ele no batismo. Por isso, Paulo vai dizer, nós fomos sepultados com Cristo no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também vivamos em novidade de vida. Então, nós percebemos o que Paulo está dizendo aqui, que a morte e a ressurreição de Cristo são o fundamento de uma vida de santidade. Paulo está doutrinando a igreja. Paulo está ensinando a igreja. E nós precisamos, então, entender que para vivermos uma vida de santidade, nós precisamos ter boa doutrina, saber o que de fato é o batismo em Cristo, entender o que significa morrer com Cristo, entender o que significa ressuscitar com Cristo. Dificilmente, meus irmãos, um crente vai viver uma vida de santidade sem ter boa doutrina. Dificilmente isso vai acontecer, porque é preciso conhecer a verdade de Deus. Veja, é o fundamento para a vida de santidade. É possível buscar santidade de formas erradas, irmãos. Vejam, os judeus do tempo de Jesus tinham zelo, porém um zelo sem entendimento. E zelo sem entendimento não gera santidade. Por isso é preciso compreender bem a doutrina, compreender bem a verdade de Deus. Isso vai nos levar à santidade. Então, o que é esse caminho de santidade que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre um certo tipo de morte que produz um certo tipo de vida. Ele diz, no verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem. É esse tipo de morte que Paulo está dizendo. O velho homem, o homem gerado em pecado, o homem que deseja as coisas contrárias a Deus,
foi crucificado, foi morto, morreu juntamente com Cristo na sua morte, na sua sepultura. É como se nós estivéssemos lá morrendo com Cristo. Fomos crucificados. Isto é um tipo de morte. Isto é a morte do nosso eu. A morte dos nossos desejos contrários a Deus. A morte da nossa vontade. A morte da nossa independência. A morte do nosso autogoverno. A morte da nossa autonomia. É isso que morreu na cruz, juntamente com Cristo. A morte do nosso eu, a morte do velho homem. Por isso a vida cristã, o caminho da graça, a nova vida em Cristo começa com o morrer para si mesmo. Se alguém não morre para si, não pode viver para Deus. Porque nós queremos coisas contrárias a Deus. É isso que aconteceu desde o primeiro pecado, lá no Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher decidem comer do fruto que Deus disse para não comerem, é como se eles estivessem gritando, independência ou morte. Nós preferimos morrer a nos submetermos a Deus. Porque Deus tinha dito, no dia que comer, certamente morrerá. Então, a morte desse eu está ligada à morte de Cristo na cruz. Se alguém está em Cristo, se alguém crê em Jesus e foi unido a Ele em sua morte, então o velho eu morreu. As velhas vontades ficaram para trás. Os desejos da carne, os desejos impuros, a imoralidade, aquilo que nos afastava de Deus, tudo isso ficou morto, foi crucificado o nosso velho homem. Por isso a vida cristã exige de nós um certo tipo de morte. Um certo tipo de morte. Mas não é simplesmente um certo tipo de morte por morrer. Não é morrer por morrer. É morrer para viver. Olha o que diz o texto. Verso 6. Para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos ao pecado como escravos. É isso que significa morrer para o velho homem. É ser libertado da escravidão do pecado. Jesus falou sobre isso. Ele disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a condição natural do ser humano é de escravidão ao pecado. Nós já nascemos escravos do pecado. Essa é a triste realidade. É como se nós já nascêssemos inclinados numa direção contrária a Deus. É por isso que nós somos chamados, e o Evangelho nos convida a nos convertermos a uma mudança de direção, a um retorno a Deus. Caso contrário, nós continuaremos numa velha vida. Então a vida cristã exige um certo tipo de morte. A morte do velho eu, do homem. A morte para o nosso pecado. Mas a vida para Deus. Nós não morremos simplesmente por morrer. Nós morremos para viver. Agora algo que é impressionante. Olha o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Paulo está dizendo o seguinte: o mesmo poder que atuou para ressuscitar a Cristo, atuou em nossos corações, para que nós pudéssemos ter vida. Esse poder de Deus tremendo, que foi capaz de ressuscitar a Cristo dentre os mortos, atua no nosso coração para nos vivificar,
porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora somos vivos em Cristo, porque Ele ressuscitou e nós ressuscitamos para Ele. Essa é a nova realidade, isso que significa viver para Deus. Deixamos para trás o pecado, mas simplesmente agora retornamos a Deus. Esse é o caminho da santidade. Um certo tipo de morte que produz vida. Esse é o caminho de Deus para nós. É preciso morrer para viver. Essa é a mensagem. Esse é o caminho da graça. Pertencer a Cristo não é viver uma vida de libertinagem, porque a graça nos perdoa, porque Ele nos perdoa. Isso que nós precisamos compreender, meus irmãos. Muitas vezes brincamos com a graça de Deus, fazemos coisas pecaminosas e fazemos isso já pensando no perdão que vamos receber posteriormente. E isso é brincar com a graça de Deus. Não é o caminho que Ele tem para nós. O caminho é: vocês morreram para o pecado, portanto, vivam para Deus. Não permaneçam na prática do pecado. A vida cristã exige um certo tipo de morte que produz um certo tipo de vida. Uma vida diferente. Uma vida de santidade. Isto é, o que é ser santo? Ser santo nada mais é do que ser separado do pecado para uso exclusivo de Deus. Quando no Antigo Testamento alguma coisa era consagrada a Deus, era dedicada a Deus, isso significava que aquela coisa, aquele objeto, seria separado do uso comum para uso exclusivo de Deus. É isso que acontece com a nossa vida. Nós fomos separados, arrancados do pecado, tirados da velha vida, para vivermos para Ele, para sermos dele, para pertencermos a Ele, para estarmos unidos a Ele. Aquele que é santo e que exige santidade de nós. Agora, Paulo diz que esse certo tipo de morte produz um certo tipo de vida. O que isso significa? O que significa, de fato, estarmos unidos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição? Na prática, o que isso significa para nós? A partir do verso 11, Paulo vai dizer, olha o que ele fala: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está mostrando aqui o caminho da santidade. Aqui tem um imperativo. Assim também vós, considerai-vos. Isso é um imperativo. Isto é, veja atentamente, observe com atenção o fato de que vocês, por estarem unidos a Cristo, estão mortos para o pecado, estão vivos para Deus. Saibam disso. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo são o fundamento para a vida de santidade. E como é que acontece a santidade? Pela graça, mediante a fé. Essa é a diferença do caminho de santidade que o Evangelho produz para uma busca de santidade por outro caminho, pelo caminho da religião, simplesmente. O caminho da religião diz assim: faça isso para ser santo, faça isso, deixe de fazer aquilo. O caminho da religião exige uma lista de regras. Não faça isso, não pode aquilo outro. O caminho do Evangelho diz: Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, para que você fosse morto para o pecado e vivesse para Deus. Agora, portanto, agora que Ele já fez isso tudo, agora vá e faça o mesmo. Agora vá e viva uma vida de santidade. Porque
Ele concedeu isso a vocês. Então a santidade é pela graça mediante a fé. Nós devemos nos apropriar daquilo que Cristo fez. É isso que Paulo está dizendo. Considerem-se mortos para o pecado, vivos para Deus. Ou seja, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É isso que significa. Na prática, isso significa que quando nós desejamos algo contrário a Deus, nós não devemos permitir que esta vontade, este desejo, nos leve a pecar. É isso que Paulo está dizendo. Quando um homem casado olha para uma mulher na rua e tem desejo por ela, ele deve simplesmente negar este desejo, dizer não àquilo, porque isto não agrada a Deus. Essa é a diferença do caminho de santidade. Quando um adolescente recebe uma ordem de sua mãe, de seu pai, pedindo para fazer alguma coisa, o desejo talvez inicial seja o de não fazer, mas é você dizer não a esse desejo e obedecer o seu pai, a sua mãe. Quando alguém diz uma palavra dura para você e você tem desejo de revidar essa palavra na mesma moeda, você deve dizer não a isso, porque isso é do velho homem. É isso que significa não permitir que o pecado reine em nossas vidas. É não sermos controlados pelo pecado, controlados pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos. É isso que significa não sermos controlados pelo pecado. Isso significa que o pecado não reina em nós. É assim que funciona. Esse é o caminho que Deus propõe. Veja, um certo tipo de negação. Não reine o pecado no vosso corpo. Não obedeça aos desejos incontroláveis que surgem dentro do nosso coração. Jesus disse uma vez: de onde é que procedem os maus desejos? De onde procede a ira, a maledicência, a prostituição, a imoralidade? De onde é que procedem os assassinatos? De onde é que procede tudo isso? É do nosso coração. Mas, se nós estamos unidos a Cristo, nós fomos sepultados com Ele em sua morte, de modo que podemos dizer não ao nosso coração. Esse é o caminho da santidade. Nós podemos dizer não, porque morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele. Mas nós não simplesmente paramos aí. Nós não dizemos apenas não para o pecado, nós dizemos sim para Deus. Olha o que o texto continua dizendo: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos os vossos membros, os vossos corpos, como instrumentos de justiça. Se antes nós oferecíamos o nosso corpo à imoralidade, o nosso corpo ao pecado, agora nós oferecemos o nosso corpo à santidade, oferecemos o nosso corpo a Deus. Veja, é dizer não um certo tipo de morte e um certo tipo de vida, dizendo sim para Deus. É isso que significa o caminho de santidade, irmãos. A mudança que o mundo produz, ela é num sentido comportamental. É possível você convencer um viciado a mudar de vida? É possível. Você explica para ele a situação, você trabalha os seus desejos, você só tem que causar uma mudança no seu desejo. Ele precisa desejar viver mais do que desejar ter aquele prazer naquele vício. Se ele desejar viver mais, ele vai parar com o vício, porque o vício vai o conduzir à morte. Então essa mudança pode acontecer. Ele precisa entender que se ele continuar naquele vício, ele vai morrer. Ele vai destruir a família dele, ele vai perder o trabalho, ele vai trazer prejuízos à vida dele. Então ele decide parar com aquele vício.
É possível ter mudanças assim, mas essa não é a mudança do Evangelho. Esse não é o caminho de santidade. O caminho de santidade ele é um viciado. Ele entende que este vício o afasta de Deus. Então ele diz não a esse vício para viver para Deus. É diferente. Esse é o caminho que o Evangelho propõe para nós. Esse é o caminho da graça. Uma mudança que ocorre em função de Deus e não em função do homem. É essa a diferença. Deus está no centro de nossas mudanças. Eu vou mudar porque isso glorifica a Deus. Eu vou mudar porque eu quero viver para Deus. E não simplesmente porque eu vou ser beneficiado ou alguém ao meu redor vai ser beneficiado. É esse o caminho da santidade. Agora, alguém que não está em Cristo não consegue fazer isso. A mudança para aqueles que não estão em Cristo é uma mudança superficial. É uma mudança comportamental somente. Agora, a mudança do Evangelho é uma mudança no coração. Alguém disse que é mais fácil convencer um leão a parar de comer carne do que convencer um pecador a parar de pecar. Veja a profundidade disso. É mais fácil um leão parar de comer carne do que um pecador parar de pecar. Mas, em Cristo Jesus, unidos em Cristo, mortos para o nosso velho homem, mortos para o pecado, libertados da escravidão ao pecado, nós, pela graça, mediante a fé, podemos dizer não ao pecado e ter a nossa vida transformada, de verdade, mais do que mudanças comportamentais, mudanças no coração que refletem o nosso comportamento, o jeito de falar, o jeito de pensar. Como são as questões que te afastam de Deus? Nos teus relacionamentos, quais são os pecados que te levam a isso? É possível mudar pelo Evangelho, morrendo para o nosso velho homem e vivendo para Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui. É por isso que a nova vida em Cristo é incompatível com a prática do pecado. E eu acho que essa é uma mensagem essencial para nós nos nossos dias. Encerrando assim a nossa reflexão com algumas aplicações. Nós precisamos caminhar por esse trajeto. Um certo tipo de morte que produz um certo tipo de vida. É preciso dizer não aos nossos desejos contrários a Deus. É possível e é preciso dizer não ao pecado. Eu tenho ficado assombrado com algumas notícias. Apesar de Deus estar pesando a mão e mudando a realidade da nossa sociedade, apesar disso, muitas pessoas continuam vivendo de modo promíscuo, de modo distante de Deus. Continuam na imoralidade, continuam na corrupção. As notícias é de que o mercado da pornografia tem crescido muito nesse tempo de quarentena. Sabiam disso? Por quê? Talvez crentes estejam envolvidos com isso. Continuam alimentando essa indústria. Continuam presos no pecado. Homens casados, homens solteiros, adolescentes. Porque é preciso dizer não para o pecado e viver para Deus. É preciso fazer isso. Nós não podemos compactuar com o pecado. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Eu fico inconformado de crentes assistirem a alguns programas. Meus irmãos, o crente não pode compactuar com o pecado. Alguns filmes, alguns tipos de séries, alguns tipos de coisas que lemos, nós não podemos compactuar com isso.
Não podemos, irmãos, porque nós morremos para o pecado e vivemos para Deus agora. Esse é o caminho da santidade. Portanto, se você está preso em algum desses tipos de pecado, abandone esse pecado. Confesse a Deus, diga não e considere que você morreu com Cristo e agora você vive para Ele. Faça isso, abandone o pecado. Mude de vida, seja transformado. É isso que Deus espera de nós. Não compactue com o pecado. Não seja cúmplice. Diga não a essas questões. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver esse certo tipo de morte que produz um certo tipo de vida. Eu quero encerrar com uma frase dita pelo missionário Jim Elliot. Ele era um missionário americano que veio para o Equador evangelizar uma tribo indígena. E foi morto assim que chegou nessa tribo, em 1956. Jim Elliot diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Parece que ele está parafraseando Jesus em Mateus capítulo 16, que diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Vale a pena morrer para nós mesmos, para viver para Deus. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos este livre acesso pelo seu Espírito à palavra que edifica. O versículo 7, eu queria que vocês grifassem na Bíblia de vocês, de Romanos 6. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado. O pecado não tem mais domínio. Amor. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Você está justificado. Você está escondido em Cristo Jesus. Você já não vive mais para si, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Aleluia! Isso merece um aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles estão justificados. O Senhor pagou com o seu sangue por cada um de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus por esta grande e rica bênção. Vamos dizer para Ele do nosso contentamento. Johnny, vem cá. Ore ao Senhor. Diga para Ele da nossa gratidão. Diga para Ele que estamos contentes e que vamos louvá-lo eternamente pelo que Ele fez na cruz por nós. Foi eficaz. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo, que a cada manhã, ó Deus, tem nos lavado, tem nos purificado, ó Deus, para nos permitir, ó Deus, vir à Tua casa, cultuar o Teu nome, ó Deus, e levarmos o nome de cristão, Pai. Nós pedimos a Deus perdão pelas nossas falhas, que o Senhor nos ajude a oferecer cada membro nosso, ó Deus, para a honra e glória do Seu nome. Nós estamos felizes, sim, ó Deus, porque apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que constantemente ocorrem nesse mundo, no nosso país, nós sabemos que estamos protegidos, ó Deus, por Jesus Cristo, ó Deus, que os Teus anjos acampam-se, ó Pai, ao nosso redor
que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos sustenta. Pedimos a Deus para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos alegrar e sempre olhar para Cristo, ó Deus, que é o motivo da nossa alegria. Que o seu nome seja louvado, ó Deus, constantemente através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te guarde e te proteja e abençoe a tua casa. O Senhor alegre o teu relacionamento e pacifique cada um de vocês dentro de casa. O Senhor fortaleça a sua fé e mantenha aceso em você a comunhão dos reunidos. O Senhor abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor te guarde do que é mal. Proteja a tua casa e entre com provisão na tua mesa. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.
som, tá? Som, 2, 3. Som, som. E. Ok, pessoal, obrigado. 10.